O programa a seguir é livre para todos os públicos. Esse é o canal Sessão Popular. Eu sou o Luiz e vou falar para vocês hoje sobre a história do teatro musical. Durante esse episódio eu vou falar muito sobre a Broadway, porque afinal de contas é o maior polo de teatro musical do mundo. Mas não tem problema, em outros episódios eu vou falar sobre outros formatos de teatro musical. Assim como toda arte, o teatro musical também começou na Grécia Antiga. Porém, naquela época, o formato de teatro musical era um pouco diferente, porque música e histórias eram contadas separadamente. Se a história fosse contada da maneira que era, não precisava da música. Porém, o que mais se aproxima de teatro musical na nossa história são as comédias musicais italianas, que eram conhecidas como burletas. Uma em destaque, que é a Ópera do Mendigo, fez muito sucesso no século XIX. Essas burletas eram chulas e de baixo nível, porém entretinham a população. Só que não eram classificadas como teatro musical, eram classificadas como comédia musical. 1927, então, estreou o primeiro musical nesse formato que a gente conhece hoje. Música contando a história. Gente, imagina pro pessoal naquela época como era incrível as músicas contarem a história. O ator tá atuando e do nada ele começa a cantar. Showboat estreou na Broadway e cumpriu quase 3.000 apresentações. Ou seja, o sucesso foi enorme. Daí em diante, outros musicais começaram a surgir, então a gente entrou num investimento muito grande na área. E em 1943 a gente teve a Era de Ouro. Em 1943 estreou Oklahoma. Foi tipo um grande sucesso na Broadway. Porque até então os musicais na Era de Ouro, eles tinham uma característica muito forte. Eles tinham cenários e figurinos muito luxuosos, muito caros. Então, por exemplo, alguns musicais para troca de cenário tinha que se fechar a cortina. Geralmente acontecia alguma cena ou alguma música na frente da cortina para que o cenário trocasse. Isso foi muito característico nessa época e a gente teve isso muito recente no Brasil quando a gente viu My Fair Lady. O cenário, principalmente das estantes da biblioteca, elas eram muito grandes. Então, para aquela troca específica, tinha que se fechar a cortina para mudar todo o cenário. A Era de Ouro teve alguns musicais muito famosos e que acabaram virando filme. Por questão do grande sucesso, eles foram levados para o cinema. A Noviça Rebelde, West Side Story, Kiss Me Kate, Alô Dolly, entre outros musicais, ganharam versões cinematográficas. Isso marcou muito a era, porque foi no momento que o teatro musical se popularizou muito e ganhou muita força. Só que os musicais da Era de Ouro, eles tinham uma característica muito forte, que era o perfil família Doriana. O pai provedor da casa, a mãe que lavava a louça, tudo era muito lindo, tudo era muito legal. Mas enquanto a sociedade estava se modernizando, as pessoas estavam buscando novos padrões de vida, novos conceitos, mais liberdade de expressão. E isso refletiu nos musicais. Então a Era de Ouro teve seu fim na década de 60 com a estreia do musical Hair, que mudou totalmente a narrativa dos musicais até então. Hair falava muito sobre sexualidade, racismo e sobre liberdade de expressão. Então ele já tomou um caminho totalmente diferente. Mas não só isso, a identidade sonora dos musicais dessa época já começaram a mudar com Hair. Hair trouxe para o teatro musical o rock, que até então não era nem um pouco conhecido. Vinha totalmente oposto ao que a sociedade estava acostumada a escutar dentro do teatro musical. Então, além do Hair, outros musicais da década de 60 tiveram muito essa característica. A gente teve Jesus Cristo Superstar, Godspell, a gente também teve Grease, que falava muito sobre a década de 60 e sobre a cultura da época. Nós tivemos Chicago, que falava muito sobre também a cultura da época, mas tinha um perfil mais coreográfico. Chicago, na verdade, teve muito destaque no meio e é uma das obras mais famosas até hoje. Chegamos na década de 80, onde os musicais pop começaram a ganhar mais força dentro do mercado. Então, os musicais começaram a vir com temas variados. Porém, não só a Broadway começou a ganhar grande força no mercado. A West End, na Inglaterra, se tornou o grande polo europeu de teatro musical. E de lá vieram os musicais mais famosos que a gente conhece hoje. Fantasma da Ópera, Les Mis e Cats estrearam na Europa e depois vieram para Broadway, que é onde eles fizeram sucesso e grandes temporadas. E aí a gente vai entrar na década de 90, que aí a gente vai ter um grande concorrente no teatro musical, que é a Disney. A Disney ela se preparou para entrar nesse mercado e ela trouxe as suas animações para os palcos. Em 1994 estreou A Bela e a Fera, que foi o primeiro musical que a Disney levou para o palco e cumpriu aproximadamente de 2 a 3 anos de temporada. Mas em 1997 estreou o maior sucesso da Disney até hoje, que é O Rei Leão. O Rei Leão hoje já cumpriu mais de 20 anos de temporada ininterrupta e se tornou o segundo musical com maior temporada na Broadway.
também sendo um musical que teve o seu primeiro bilhão faturado. E isso já foi um grande marco, porque aí provou mais ainda que o teatro musical era um polo econômico muito grande, né? É uma movimentação de dinheiro dentro do mercado muito alta, porque se virou um ponto turístico em Nova York. Anos 2000, ou seja, diversidade musical. A gente entra numa década onde vão ter diversos tipos de musicais, os mais formatos variados possíveis. Nós temos musicais de época como Hairspray fazendo grande sucesso, musicais blockbuster como Wicked, que é o segundo musical hoje no mercado a ter faturado seu primeiro bilhão e segue em cartaz aí por quase 15 anos ininterruptos. Nós temos também os musicais autorais que fizeram muito sucesso, como Urinal, In the Heights, Last 5 Years, que viraram referência e também expandiram para outros continentes no mundo. Nós também temos nos anos 2000 uma coisa muito legal, que foi a troca do cinema com o teatro musical. Muitos filmes se tornaram musicais e muitos musicais foram para o cinema. Mamma Mia foi um sucesso de bilheteria que nasceu dos palcos e depois foi para o cinema. Ao contrário de Legalmente Loura, que era um filme de sucesso e foi para uma montagem Broadway de também grande popularidade. Então houve essa troca no ano e que aí uniu esses mercados. E o teatro musical ele ganhou força novamente nesse meio. Também os filmes que são de teatro musical, eles ganharam mais popularidade e arrecadaram mais prêmios, que até então tinha dado uma queda da década de 80 em diante. Paralelo ao sucesso do teatro musical na Broadway, a gente teve um boom também de teatro musical no Brasil. E mais assim, perto de 2010, o mercado de teatro musical se consolidou muito aqui no Brasil e ganhou muita força. Nós se tornamos o terceiro polo de teatro musical no mundo, para você ter ideia, só perdendo para Broadway e West End. Então isso para nossa cultura é muito importante. Mas é claro que a gente ainda tem muito a aprender sobre teatro musical, sobre a produzir musicais no Brasil e sobre a cultura do teatro musical para o nosso povo. Nos dias de hoje, o teatro musical, mais específico na Broadway, se consolidou como um mercado socioeconômico e hoje traz diversos pontos positivos para a nossa cultura. Mas a Broadway ela vem se reinventando muito desde então para que não entre num lugar desgastado. Então os musicais eles vêm se reinventando ao longo dos anos. E mais recentemente o rap ganhou muita força no teatro musical. Em 2015 estreou Hamilton na Broadway. Alexander Hamilton foi um dos pais fundadores da história americana, então ele é uma figura muito importante. As músicas são cantadas em rap, isso é muito interessante e diferente e importante para a cultura americana, já que o rap por eles é tão valorizado. Então, ao decorrer dos anos, a Broadway vem trazendo coisas novas, trazendo um frescor que serve de referência para a gente também. O Brasil vem se atualizando muito e criando um próprio estilo de teatro musical. Então é isso, cidadãos de Baltimore. O episódio está terminando, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe para vocês sobre a história do teatro musical. E aí vocês curtem o vídeo, compartilham, clicam no sininho para receber as atualizações e aguardem mais novidades aí sobre os conteúdos do canal. Então é isso, beijo e tchau!